Na aula de hoje nós vamos falar sobre a presença da água nos solos para podermos apresentar o princípio das tensões efetivas. Bom, vocês conhecem de observações como é que a água gira, vamos dizer assim, no planeta. Então há o processo de evaporação, de precipitação, a água escoa superficialmente, forma os rios, ficam retidas em lagos, as plantas absorvem a água que é infiltrada no solo, parte dessa água que infiltra no solo vai para profundidades maiores, alimenta o lençol freático, e esse processo então gira a água existente no nosso planeta. O nosso enfoque é verificar qual é o comportamento da água dentro do solo e quais as consequências para o comportamento do solo. Então, de forma simplificada, vamos observar aqui esse perfil de solo que nós temos aqui, começando da parte inferior. Então, nós temos aqui um trecho abaixo do nível freático, onde o solo está saturado e nós temos uma pressão de água positiva. Acima desse nível freático, a água sobe por capilaridade, né, até alturas significativas, né, dezenas de metros em alguns casos, mas um trecho específico dessa subida da água mantém o solo na situação saturada, embora a pressão da água agora seja negativa, né? Acima desse ponto, o solo não está mais saturado, a água continua com pressões negativas. Ao chegar próximo da superfície, você tem então o processo de evaporação ou de evapotranspiração, fruto da presença da vegetação. Então, a água que infiltra, por conta da precipitação, por exemplo, ou por outra ação antrópica, infiltra parte e parte escoa superficialmente, né? Então, esse processo é bastante conhecido. Em termos de pressão, para ficar bem claro com relação ao que acontece, vamos aqui fazer um diagrama de pressão. Então, abaixo aqui do nível freático, que é exatamente esse ponto aqui, né, nós temos pressões positivas de água. E acima desse nível aqui, nós temos pressões negativas. Ao nos aproximarmos da superfície, como eu tenho infiltração e evaporação, esse perfil ele oscila, né? Na época de mais seca, ele vem para o lado de cá, e na época de chuva ele se move para cá. Então eu tenho aqui uma oscilação sazonal do perfil da pressão da água. Essa altura aqui é conhecida como a zona ativa, em que o clima interfere no comportamento da pressão da água no solo. Bom, um exemplo de infiltração de água no solo é, por exemplo, as barragens, né? Então você tem aqui a formação de um lago, né? Então você tem a água aqui e essa água infiltra por dentro da barragem, que foi construída com material de área de empréstimo, um solo compactado, tem um sistema de drenagem, a água infiltra e sai aqui para jusante, né? Uma outra situação, encostas. Precipitações em diversos pontos da encosta formam o lençol freático, que tem uma movimentação em direção aos pontos mais baixos, né? A estabilidade dessa encosta aqui depende muito do perfil de pressão de água que nós temos no solo. Se o nível da água subir em excesso, nós podemos ter ruptura. Se eu tiver infiltrações e esse talude não for não estiver na condição de estabilidade para uma situação com mais água, ele também pode romper. Então, essa é a importância de se conhecer as pressões que o solo, da água no solo. Então, essa água que fica no solo, né, ela tem várias condições, né? Assim que você tem uma precipitação muito intensa, essa água infiltra no solo e o solo não tem capacidade de reter essa água que foi colocada em excesso, e parte da água, então, infiltra e vai para profundidades maiores, né? Uma outra situação é que depois desse processo gravitacional, o solo retém uma certa quantidade de água, que não sai
por gravidade, né? Então, se começar a haver evaporação, evapotranspiração, essa água então pode ser removida. Depois nós temos uma situação do solo seco ao ar, né? E depois podemos ter uma completamente seco se nós colocarmos ele em uma estufa, né? Que seria o caso para se determinar as umidades em cada uma dessas situações. Então, essa situação em que o solo se encontra com a quantidade de água depois de ter perdido água para a gravidade é o que nós chamamos de capacidade de campo, né? É a máxima quantidade de água que aquele solo tem depois de perder a água gravitacional. Então, dependendo do solo, ele retém mais ou retém menos quantidade de água. À medida que nós vamos perdendo essa água, por exemplo, por evaporação ou por evapotranspiração, nós chegamos a um ponto que está muito associado à agronomia, que é o ponto onde a vegetação começa a murchar, né? Então, a vegetação não tem mais a capacidade de absorver a água na velocidade que ela precisa. Então, esse trecho aqui de quantidade de água é muito importante, não só para a agronomia, mas também para a geotecnia, né? Nós temos muitas das nossas situações ocorrendo nessa região aqui, embora algumas rupturas aconteçam exatamente quando eu tenho essa situação aqui de água em excesso. Bom, como nós já tínhamos visto, o solo que tem os seus vazios pode estar completamente preenchido com água, portanto o solo está saturado, ou está parcialmente saturado com água, ou seja, você tem ar dentro dos vazios e o solo está com um grau de saturação menor do que 100%. Para relembrar essa relação muito importante aqui que nós temos, o grau de saturação multiplicado pelo índice de vazios é igual ao teor de umidade gravimétrico que multiplica a densidade relativa dos grãos. Relembrando que a densidade relativa dos grãos é a densidade dos sólidos em relação à densidade da água, ou, em termos de peso específico, é o peso específico dos sólidos dividido pelo peso específico da água. Portanto, não tem unidade esse valor do peso específico relativo. Bom, a pressão da água, né, nós falamos que ela podia ser pressão positiva ou negativa, mas ela pode ser bastante negativa, né? E por isso que é importante chamar a atenção para essa situação em que a água se encontra numa condição de pressão de água abaixo do zero absoluto. Então, normalmente nós estamos medindo as pressões que são pressões relativas. Relativas a quê? Relativas à pressão atmosférica. Então, nós temos aqui a pressão atmosférica, por exemplo, delimitada por essa linha branca, e as pressões que nós medimos são em relação a ela. Então, eu tenho uma pressão que tem esse valor, pressão que tem esse valor. Quando eu estou nesse ponto aqui, a pressão é zero, a pressão relativa é zero, e a pressão fica negativa quando eu tenho valores abaixo da pressão atmosférica. Nesse trecho abaixo da pressão atmosférica, nós podemos medir essa pressão da água com uma certa facilidade, limitada a uma situação em que a água cavita. Então, a pressão da água fica tão negativa que o sistema, a água e onde ela se encontra, aumenta as bolhas de ar que estão dentro daquela sua massa, né? Então, é um processo de cavitação. No entanto, dentro do solo, por ser um espaço muito pequeno e ter características especiais para a presença da água, ela pode se encontrar, a água, com valores abaixo do zero absoluto, né? O que é uma coisa que se encontra em outras situações, não só dentro do solo, como, por exemplo, em árvores, né? Árvores muito elevadas, muito altas, muito maiores do que 10, 20 metros, 100 metros de altura de árvore. A água, ela sobe, né, e se encontra lá no topo da árvore em pressões negativas, né? Negativas muito acima do valor que cavitaria normalmente. Então, é possível que a água esteja numa situação metaestável, que se diz, porque qualquer problema que você tenha pode gerar a cavitação do seu sistema, mas é possível você ter água nessa condição. Bom, a gente observa essa presença da água negativa no dia a dia, né? Na praia, por exemplo, nós temos aqui uma vista aérea de uma praia onde nós temos claramente uma situação onde o solo se encontra saturado, né? Marcado até mesmo aqui por essa faixa mais escura. Obviamente que nesse trecho aqui
a água está claramente saturada, e depois a água vai ficar, o solo começa a ficar numa condição não saturada, né? Então eu tenho aqui na água uma situação completamente saturada, né? O grau de saturação é 100%. Tenho aqui mais em cima, né, uma situação onde o grau de saturação é zero, e nós temos um trecho aqui em que o grau de saturação está entre 100 e zero, e com isso nós observamos que nós ganhamos capacidade de suporte, né? Eu posso andar de bicicleta com mais facilidade nesse trecho, por quê? Porque a pressão da água é uma pressão negativa, né? Então essa pressão negativa na superfície da areia gera essa característica de ganho de capacidade de suporte, né? É mais fácil, inclusive, de caminhar por esse trecho da água. Então, o solo sai da condição saturada para a condição seca por conta dessa variação da quantidade de água dentro dos vazios. Bom, essa capilaridade é fruto da adesão e tensão superficial que causam esse fenômeno da ascensão capilar. Então, a água sobe até uma determinada altura porque os vazios geram esses capilares que a água sobe, né? Então, a capilaridade pode ocorrer tanto no sentido vertical, como nós estamos mencionando aqui, mas ela também ocorre no sentido horizontal, e a gente observa muitos lugares, às vezes na própria residência, que são mais úmidos, porque a água caminha numa outra direção, porque a temperatura é mais baixa, por variações de temperatura também a água se movimenta, né? Então, a altura de ascensão capilar ela é diretamente proporcional à tensão superficial do líquido, no caso a água, a adesão dessa água à superfície, né? Então o tipo de superfície que a água está subindo, e é inversamente proporcional ao raio desse vazio, né? Que nós estamos definindo como um capilar. Então o raio do tubo, quanto menor o raio do tubo, mais a água vai ter capacidade de subir, né? E depende, obviamente, da densidade do líquido. Então, essa característica capilar é bastante conhecida de todos. Se você colocar um tubo capilar dentro de uma água, ele vai subir, né? E aí nós teríamos um diagrama parecido com o que nós desenhamos anteriormente dentro do perfil de solo, né? Então, aqui nessa superfície aqui, a pressão é a pressão atmosférica, né? E, portanto, é zero. Aqui dentro do tubo também a pressão é zero. E para que ela se encontre nesse ponto aqui, a pressão tem que ser negativa. Por quê? Porque se aqui é a pressão atmosférica, né, uma pressão de ar, é igual a essa pressão de ar que tem aqui, né? É a mesma pressão de ar que tem aqui nesse ponto, é a que tem aqui nesse ponto. Portanto, para a água estar nessa condição aqui, ela precisa, de fato, ter um valor negativo. Então, a expressão geral para essa ascensão capilar relacionada com capilares, né, é dada por essa expressão aqui, né? Então, a tensão superficial está indicada aqui, né, que está, às vezes você tem essa simbologia, às vezes você tem essa outra simbologia. A superfície desse capilar está associada a esse ângulo entre o líquido e a superfície sólida. E aqui nós temos a densidade, a aceleração da gravidade e o raio do nosso tubo, né? Que no caso seria os nossos poros, né? Que nós estamos fazendo essa analogia com os tubos. Então, solos mais finos têm raios menores e, portanto, a água pode subir a altura e as elevações maiores. Então, essa ascensão capilar ela pode ser observada em qualquer experimento que você faça com o material. Até mesmo em casa você pode fazer esse experimento. Aqui você tem um tubo acrílico preenchido com areia, né, dentro de um recipiente com água, né? Esse recipiente com água, a pressão aqui é a pressão atmosférica, né? Então aqui eu tenho a pressão atmosférica e a água começa a subir pelo capilar, pelo tubo. Veja que o tempo, à medida que o tempo vai passando, essa água vai subindo, né? Veja que ela não sobe de forma homogênea. Por quê? Porque nós estamos aqui com poros que não são exatamente iguais em todos os pontos. Eu tenho o caminho de subida da água varia e, portanto, eu gero aqui uma situação mais irregular na superfície. Mas ele consegue subir a uma certa altura, no caso de uma areia, nós chegamos a essa altura aí de uns 40 centímetros.
Muito bem. Então, esse perfil que nós já temos visto, pressão positiva abaixo do nível d'água e negativa acima do nível d'água, é fruto, então, desse fenômeno capilar. Né? E nós vamos ter essa situação em muitas situações práticas, né? Lembrando sempre que, à medida que você chega próximo da superfície, o clima passa a ter uma influência e você pode ter ou tem uma variação sazonal dessa sucção na superfície. De modo que qualquer coisa que você faça nesse trecho vai estar sujeita à variação climática. Então, qualquer fundação que você faça nesse trecho, ela pode estar sujeita a variações de pressão de água e, dependendo do tipo de solo, isso pode ter consequências na sua estrutura. Né? Então, a água aqui abaixo do lençol freático e um pouco acima do lençol freático encontra-se saturada, né? Então nesse trecho aqui você tem o solo com grau de saturação de 100% e acima desse trecho você tem um grau de saturação menor do que 100%, eventualmente chegando a zero na superfície. Então, esse perfil onde você tem essa variação climática é chamado de zona vadosa. Então, é um trecho saturado acima do nível d'água, não saturado, e a pressão negativa acima do nível d'água. Então, é muito importante vocês terem sempre em mente isso, porque qualquer obra que se vá fazer vai estar sujeita a isso. E não só isso, mesmo aqueles locais onde você vai utilizar como fonte de material para construção, como por exemplo, se você for fazer uma barragem, você precisa de uma área de empréstimo. Essa característica da área de empréstimo também é importante, porque a quantidade de água que aquele material vai ter no local onde você vai retirar vai ser importante na hora de você usá-lo como material de construção para compactá-lo. Então, esse perfil, que estou enfatizando bastante, como vocês estão vendo, pode ser visualizado de forma completa aqui nessa situação, chamando atenção para o perfil marcado aqui em vermelho, que é o perfil de equilíbrio. Né? Equilíbrio por quê? Se nós impusermos uma situação na superfície com uma cobertura que não permite nem infiltração nem evaporação, o equilíbrio se dará por esse perfil. Né? Esse perfil de pressão existirá abaixo dessa cobertura. Isso, por exemplo, acontece em grandes áreas impermeabilizadas, por exemplo, um aeroporto ou um grande estacionamento, onde você impermeabiliza toda a área. Abaixo dessa impermeabilização, o sistema vai chegar no equilíbrio, porque não há evaporação e não há infiltração, e as distâncias em relação às bordas podem ser grandes se você chega a esse perfil. Se você não tem essa cobertura, aí acontece aquilo que nós havíamos mencionado. Uma infiltração, por exemplo, vai fazer com que o seu perfil se mova para a direita, diminuindo a pressão negativa, né? Em caminho do valor positivo. E do mesmo jeito, se houver mais evaporação, ou por evaporação, ou por evapotranspiração, você tem um aumento da pressão negativa. Observe que a presença da vegetação pode gerar uma situação de equilíbrio também. Né? Então, permanentemente, aquela vegetação está removendo água do solo. E você tem, por exemplo, uma construção próxima dessa vegetação. Se você, eventualmente, remover essa vegetação, ou a vegetação morrer, alguma coisa faça com que você tenha que tirar essa vegetação, a sua estrutura pode ser afetada. Por quê? Porque vai haver um novo sistema entrando em equilíbrio. Ou seja, aquilo que a vegetação fazia de remover a água vai deixar de existir e você vai ter uma mudança de direção desse perfil em direção à presença de mais água. Certo? Bom, todo esse comportamento de perfil de sucção depende do local onde você está, depende da altitude, né? Depende de vários fatores. Mas você encontra situações como essa não só em regiões tropicais. Né? No mundo inteiro você tem construções e obras acima do nível d'água. Afinal de contas, nós vivemos acima do nível d'água. Né? Então, sempre você vai ter uma situação em que o clima vai afetar o comportamento do seu solo. Então, o clima é fundamental, né? E a água é muito importante, então a água tem um valor muito grande,
e, portanto, você tem que preservar essa água de forma limpa e a gestão dessa água envolve a presença de barragens, a presença de sistemas de irrigação. Agora, de outra forma, o excesso de água também gera problemas, né? Tem escorregamentos, então você tem inundações. Então, a água, de fato, é um elemento muito importante na nossa vida, mas com é, 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 ações muito diversas, né? Tanto para o bem quanto para o mal. E um dos aspectos da geotecnia é cuidar dessa questão dos acidentes associados com a presença da água e também gerar condições para o uso adequado da água, né? Então, essa distribuição adequada da água é muito importante. Bom, no nosso curso, nós vamos focar mais na situação dos solos saturados. Nós falamos bastante dos solos não saturados também até agora, mas do ponto de vista conceitual, para introduzir a mecânica dos solos, nós vamos abordar de forma mais específica o comportamento dos solos saturados. Sempre que possível, vamos mencionar a situação do solo não saturado. Então, vamos começar pensando nas tensões que nós temos no solo. Então, no solo, a tensão vertical que existe numa determinada profundidade é devida ao peso de tudo que tem acima dele. Então, numa determinada profundidade aqui Z, essas tensões nesse ponto aqui é fruto de tudo que tem em cima. E nesse caso específico, o que tem em cima desse ponto aqui é só solo, que tem um peso específico, né? Mas se você tiver fundações, se você tiver água, também vai fazer parte dessas tensões. Então, a tensão ela varia com a profundidade, porque, em geral, você tem um aumento das cargas que estão atuando com o aumento da profundidade. Então, nessa situação aqui, a tensão nesse ponto aqui é dada pelo peso específico multiplicado pela profundidade onde se encontra, portanto, quanto maior a profundidade, maior o valor da tensão. No caso, por exemplo, se você tiver um lago, então você tem aqui um nível d'água e um ponto no mesmo lugar. Essa tensão que está atuando aqui é fruto do quê? É fruto do lago, também exerce uma pressão aqui, como se fosse um copo cheio de água, exerce uma pressão sobre a mesa. Então é a água que está fazendo peso ali. Esse material aqui, que também tem água, então lembre-se bem que esse peso específico que nós estamos falando aqui, ele inclui a água e, portanto, a tensão naquele ponto, naquela profundidade acima do terreno, Z, vai ser o peso específico do solo multiplicado pela profundidade, mais o peso específico da água multiplicado pela altura de água que eu tenho acima do terreno, né? Da mesma forma, se eu tiver uma carga em cima, né? Qualquer tipo de carga, pode ser até um depósito de grãos, por exemplo. Eu tenho uma carga atuando nesse meu solo que vai ser transmitida para profundidades maiores, certo? Então, a tensão vai ser fruto sempre de tudo aquilo que está acima do nível da superfície. Bom, mais uma vez, gama é o peso específico de tudo, incluindo o solo e a água, né? Então, é o peso por unidade de volume, né? Como essa tensão ela vem do peso de tudo que existe em relação ao ponto onde você está considerando, né? Então, é todo o terreno que está acima daquele ponto, mais o que está acima da superfície. Ele é conhecido como a tensão total, né? Naquele exemplo que nós havíamos apresentado anteriormente, que eu disse que seria uma espécie de um lago, né? Esse lago aplica uma tensão total na superfície, como eu disse, da mesma forma que um copo de água aplicaria em cima de uma mesa, né? Então, para que nós tenhamos uma noção da variação do valor do peso específico do solo, é importante a gente conhecer quais são as possibilidades de variação, porque em alguns casos nós temos que fazer algumas estimativas expeditas e é bom se conhecer qual é a faixa de variação. Então, o peso específico do solo, ele em geral varia aqui de 20 kN por metro cúbico,
a 16, 15, né? Pode chegar a 14 para um solo seco. E o peso específico da água, como a gente conhece, é 10 kN. Então, isso aqui pode ser um pouquinho menor, né? Em alguns casos, esse aqui pode ser um pouquinho maior, mas a faixa de variação em torno desse valor. Lembrando que o peso específico dos sólidos, esse varia de quanto? De 2,6 gramas por centímetro cúbico, por exemplo, a algo como 2,8 gramas por centímetro cúbico, para os solos usualmente encontrados. Minério de ferro, como a gente sempre menciona, encontra-se em outra faixa. Bom, nós falamos então na tensão vertical, né? Sempre que você tem uma tensão vertical, existe uma reação horizontal a essa tensão, né? E essa tensão existe, e são as tensões horizontais, mas não são tão simples de serem avaliadas, né? O valor quantitativo dela não é tão simples assim. Mais adiante nós vamos falar sobre esse detalhe, mas é bom mencionar que existem outras tensões que não só a vertical. Então, lembrando, a água nos poros de um solo possui uma pressão. Então, ela está dentro do poro, mas ela tem uma pressão, e essa pressão é conhecida como pressão de água dos poros, e em alguns casos, hoje em dia, cada vez menos se fala de pressão neutra, né? Então, a pressão neutra é a pressão da água dos poros. Então, se eu tiver uma situação como essa aqui e eu colocar um piezômetro, nesse caso nada mais é do que um tubo, onde não existe mais o solo aqui dentro, estabelece então o nível da água, e nesse ponto aqui, na base desse tubo, eu tenho a pressão da água. Essa pressão da água aqui obviamente que é igual à pressão da água em qualquer ponto nesse nível, né? No mesmo nível aqui, a pressão vai ser dada por essa relação. Do mesmo jeito que se eu tiver uma situação mais de um lago acima do nível d'água, né? A pressão da água vai ser dada por toda essa coluna de água nesse ponto que está aqui. Bom, então surge então uma expressão em relação às tensões que é denominada tensão efetiva, né? Antes de definirmos a tensão efetiva, vamos fazer algumas considerações. Então, sabemos que a movimentação do solo, o solo se move, deforma, né? E a instabilidade dele, ele escorrega algumas vezes, pode ser causada por mudanças de tensões totais. Então, se eu carregar demais um solo, colocar muita carga nele, ele pode romper ou pode deformar. Então, você consegue observar isso. Até mesmo, mais uma vez, usando a praia como exemplo, quando você caminha, você deixa uma pegada. Por quê? Porque você impôs uma carga aqui no seu solo e ele deformou, né? Agora, não é tão óbvio, né, que esses movimentos do solo, essas alterações de comportamento do solo, possam ser devidas à variação da pressão da água, né? E não só da ação da tensão total, né? Então vamos ver como é que isso se dá. Então eu posso gerar essas deformações, gerar essas rupturas, sem alterar as tensões totais, alterando somente as pressões da água, né? Então, existe uma indução de deformação por mudança de tensões totais ou por mudança da pressão da água, né? Então, sendo assim, o comportamento do solo ele pode ser controlado por uma combinação entre a tensão total e a pressão da água. E essa combinação é exatamente a tensão efetiva, né? E ela é chamada de tensão efetiva, muito mais apropriadamente do que qualquer outro nome, porque ela efetivamente controla o comportamento dos solos saturados, né? Então, o princípio das tensões efetivas, eles se aplicam muito bem, de uma forma geral, tanto para resistência ao cisalhamento quanto para variação de volume, para solos saturados. Esse princípio foi estabelecido por Tesague há não muito tempo atrás, em 1923, e é uma simples equação de subtração. Então, a tensão efetiva é igual à tensão total menos a pressão da água.